Olá, pessoal. Aqui Priscila, da Casa 11, e a gente está aqui mais uma vez para fazer a indicação e uma resenha muito breve de mais um livro. Então, esse livro que eu vou falar para vocês é um livro que está ganhando o coração das livreiras e dos livreiros da Casa 11, porque é uma poesia, é uma pérola, né? Eu estou falando do livro As Vacas Não Me Olham Mais na Cara. Então, esse livro foi escrito por uma carioca chamada Dora Friend, que é dramaturga, é atriz, tem uma formação em cinema, é também escritora, formada em artes cênicas e cinema pela Unirio, e esse é o primeiro romance dessa escritora que tem 38 anos. Tá? Então, esse é uma história completamente diferente e sui generis e muito bonito. Foi para nós uma indicação pública, né, do Walter Ugumai. E aí, imediatamente, a gente abraçou a ideia de ler o livro de uma indicação do Walter Ugumai, e se explica, porque é um livro que tem muitas semelhanças com a forma de escrever e de colocar as coisas do Walter, né? A delicadeza, né? Você vai ler coisas que você nunca leu daquela forma, tá? Então, As Vacas Não Me Olham Mais na Cara sim, foi publicado pela editora Nós, tá? Agora, esse ano. Então, a história se passa na zona rural, a gente não sabe exatamente aonde, mas é no campo, né? São camponeses que lidam com a terra e com o gado. E numa área ainda mais afastada, que você precisa caminhar bastante para chegar próximo ao vilarejo, mais próximo. Então, é um lugar afastado, né? Um pouco inóspito. Essa menina nasce nessa casa e imediatamente após o seu nascimento, o pai desaparece e a mãe perde a voz. A mãe emudece. Então, essa criança, por instinto, ela vai sendo amamentada pela mãe e tal, mas sem nenhuma palavra. E, como não há vizinhança por perto, né, porque as casas vizinhas, no momento em que ela nasce, estão inabitadas, eles estão ali, mãe e filha, solitárias e isoladas. Então, a criança não tem acesso à voz humana, né? E aí, naquela solidão, ela se aproxima das vacas no curral e fica muito amiga das vacas e entende que as vacas são as suas irmãs. E ela adquire uma postura de vaca, né? Ela se torna quadríceps, ela gosta mais do leite das vacas do que do leite materno, e ela vai crescendo e ela vai se alimentando então do leite das vacas, que são amigas, né, e a acolhem, e ela aprende a mugir, ela se comunica com as vacas, mugindo, e ela pastoreia, ela fica no capim com as vacas, ela come capim, ela se alimenta de capim e vai crescendo como uma vaquinha, sem aprender a língua, né? A língua humana. Ela sabe a língua das vacas. E é feliz assim, embora sinta solidão, né? Aí, quando a casa ao lado da casa dela, a casa vizinha, começa a ser habitada, primeiro por várias pessoas, né? Quer dizer, são famílias que vêm, passam um tempo, depois saem, aí voltam outras famílias. A partir desse momento, e a partir de uma primeira pessoa que aluga a propriedade vizinha, ela começa através dessa pessoa, ela começa a se tornar humana. Então, ela passa a ser bípede, ela aprende a língua humana, ela aprende a ler e a escrever, ela aprende a comer comida, né? E ela começa a misturar, né,
as coisas do animal e do homem, do animal humano, né? E a partir daí ela começa a aprender as coisas do ser humano, do animal, gente, e começa a questionar algumas coisas. Ela vê as diferenças entre o mundo das vacas, né, e o mundo dos humanos, que é efetivamente o dela, e ela começa a aprender os sentimentos dos humanos, as raivas dos humanos, as coisas boas, as coisas ruins. Ela começa a ter muitos contatos que vai fazê-la muito feliz, ao mesmo tempo em que ela começa a aprender as tristezas, as desilusões, as traições e principalmente as perdas. E ela também passa a questionar valores dos humanos. É muito bonito. Cada capítulo, né, é um encontro com algum humano novo que vai trazer coisas novas para ela, né? Então, e ela vai crescendo. E esse crescimento dela, ainda com a mãe muda, né? E o tempo todo ela a fazer comparações entre o mundo que era das vacas e esse mundo novo, que é o mundo dos humanos, né? Então, a forma como ela aprende novos sentimentos, aprende o que são esses sentimentos que ela nunca ninguém ensinou, é muito bonito, né? O final é um final aberto, e eu gosto muito dos livros que têm um final aberto, porque dá liberdade para o leitor para escolher o final que desejar para essa menina, né? Então, é um livro de uma poesia, de um lirismo, que lembra mesmo Walter Hugo, né? E assim, é um livro que você vai ler uma vez, vai sublinhar uma porção de partes, e depois de uns meses ou um ano, você vai reler, vai sublinhar outras partes, e você vai ter que reler outras vezes. Ou seja, é um livro para ficar ali na cabeceira ou na estante próxima onde você sabe que está, para poder você, de vez em quando, reler. Tem que ser lido várias vezes. Eu vou ler um trechinho só para dar um pouquinho de água na boca. Quando a despedida acabou, meus órgãos dobraram de tamanho e meu corpo ficou tão apertado que um som começou a sair descontrolado da minha boca. Não entendi o que estava acontecendo. Era choro. Eu não sabia. Ninguém tinha me ensinado a rir nem a chorar. Eu não sabia muito sobre a morte, mas sabia que era uma ida embora sem volta. Sabia também que gostava de ocupar espaço. Vai ver, a morte não está em quem vai embora. Quem vai embora continua igualzinho, só que de olhos fechados. A morte está em quem fica, que continua o mesmo, mas totalmente diferente. Então, As Vacas Não Me Olham Mais na Cara, Dora Friend, da editora Nós. Não percam esse livro, lindo, provavelmente uma das leituras mais bonitas desse ano já, e a gente tem lá na Casa 11. Tchau, pessoal!